Floresta invertida. Desafios e caminhos para conservar e restaurar um sumidouro de carbono. Floresta invertida ou floresta de cabeça para baixo. Essa é a 7ª parte da série de vídeos que a gente está fazendo a partir do artigo publicado na Nature Conservation sobre o Cerrado, né? A crise do Cerrado e apontando caminhos para salvar o hotspot, o ponto quente de biodiversidade do Brasil. Então hoje a gente vai falar da floresta de cabeça para baixo. Quando você vê o Cerrado, você está vendo muito pouco da biomassa, porque a maior parte, mais de 80%, está abaixo do solo e as pessoas não se tocam disso. E por isso que às vezes tem gente que acha, não tem nada aqui, era só uns matinhos e na verdade você tem um ecossistema complexo e muito, em grande parte escondido embaixo do solo, que ajuda a manter o equilíbrio hídrico do Brasil. À primeira vista, o Cerrado pode parecer um ecodomínio aparentemente esparso ou pobre na maioria dos seus ecossistemas, especialmente quando comparado a densas florestas tropicais. No entanto, essa percepção ignora uma de suas características mais notáveis. A maior parte da biomassa do Cerrado encontra-se no solo. Ver figura 7. Olha que linda a figura 7. Observa bem a profundidade das raízes. Só assim para a gente entender o que a gente quer dizer quando fala que o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, né? Vamos dar uma olhada aqui no texto da legenda. Representação esquemática da distribuição dos estoques de carbono no Cerrado, caracterizado como uma floresta invertida, devido à predominância da biomassa e carbono subterrâneo. As estimativas foram obtidas de Terra e Colaboradores 2023. Desenho da figura, Wallison Kennedy Siqueira. Carbono total: 157,77 toneladas de carbono por hectare. Isso é o total. Acima do solo é 20,4 toneladas de carbono, ou seja, 12,9%. Carbono abaixo do solo: 137,37 toneladas de carbono por hectare, sendo 14,24 toneladas de carbono por hectare nas raízes e 123,13 toneladas de carbono por hectare no solo. Suas árvores e arbustos possuem raízes que podem atingir profundidades superiores a 15 metros, formando uma verdadeira floresta invertida que sustenta a vegetação durante longos períodos de seca e auxilia na recarga dos aquíferos subterrâneos. Esta estrutura subterrânea não é apenas uma adaptação à escassez de água, mas também serve como um dos principais reservatórios de carbono do ecodomínio. Eu estou gravando esse vídeo aqui num projeto de reflorestamento que a gente tem aqui na Amazônia. Então aqui, ó, o Vinícius está aqui me ajudando a arrancar o mato e
Como é que eu vou explicar isso aqui para vocês, né? Aqui não é o cerrado, né? Então você olha aqui essa vegetação rasteira, algumas coisas arbustivas e basicamente isso é o que tem de biomassa. Se você for ver embaixo desse chão, não tem nada. É só barro direto, né? Barro, depois é pedra, acabou. Tá? A vida não penetra de forma profunda na sua forma complexa, como ela faz no cerrado. Agora, se isso aqui fosse o cerrado, isso que vocês estão vendo acima do solo pode ser apenas uma pequena fração de um mundo subterrâneo, né? Um mundo que liga a atmosfera, a superfície, ao lençol freático. Por isso que é tão importante para o equilíbrio hídrico do nosso país. E não é só isso, né? Tem muita biomassa lá, tem muito carbono nesse solo, né? E a gente precisa de carbono no solo, porque o colapso climático, o aquecimento global, é uma consequência da quantidade de carbono na atmosfera. Então, quando você derruba o cerrado, quando você destrói ele para botar soja, você vê aquela vegetação esparsa, perdida. Pô, às vezes a soja tem até mais biomassa do que o cerrado. Mas não, porque a floresta está lá embaixo. E arrancar a superfície da vegetação do cerrado é só o primeiro passo. Depois aquele carbono todo que está lá embaixo morre, evidentemente, né? A parte aérea é fundamental. Aí se degrada e o solo vai emitir aquele carbono para a atmosfera, ajudando a piorar o clima do planeta. Estabilizando o carbono nas camadas mais profundas do solo. A biomassa do cerrado armazena, em média, aproximadamente 158 toneladas de carbono por hectare, com 87% localizadas no subsolo e apenas 13% na superfície. Somente 13% na superfície? É impressionante, olha só, é como se para cada árvore dessa que você vê aí aqui na paisagem, você tivesse 8 ou 9 enterradas lá embaixo. 8 ou 9 vezes mais enterradas lá embaixo do que você vê aqui na superfície. Então tá tudo lá embaixo da terra. Vocês estão achando que é uma vegetaçãozinha qualquer? Não é. Com base em extensas amostragens realizadas em todo o ecodomínio. Esses números revelam que a maior parte do carbono do cerrado está onde os olhos não conseguem ver e que qualquer intervenção que comprometa o solo ou as raízes pode liberar grandes quantidades de CO2 na atmosfera, revertendo o papel do ecodomínio como sumidouro natural de carbono. Eu nasci no Cerrado, eu sou um filho do Cerrado. Eu nasci em Brasília, no meio do Cerrado, mas eu construí a minha vida profissional na Amazônia. E eu entendo o desespero das pessoas que trabalham mais diretamente com o Cerrado quando vem as discussões sobre o clima e o Cerrado é completamente negligenciado, só se fala em Amazônia. Por quê? Porque as pessoas não têm noção da quantidade de carbono estocada no Cerrado. E mais do que isso, na importância do Cerrado para o equilíbrio climático do Brasil. Preservar essa estrutura subterrânea é, portanto, essencial para manter a estabilidade climática e hídrica da região. Nesse contexto, o reflorestamento, o plantio de árvores em áreas que historicamente não eram florestadas, torna-se uma ameaça disfarçada de solução. Tem gente que olha para essas florestas de eucalipto e fala, não, isso não é floresta, né? Uma espécie de identitarismo florestal. Não, é floresta, sim, sinto muito, é floresta. O problema é que não é uma solução, para o Cerrado nem para lugar nenhum, né? E a pessoa que passa pelo Cerrado e vê aquela biomassa toda escondida, quer dizer, não vê a biomassa, aí de repente entra aí num talhão de eucalipto, de pinos, aí vê aquele monte de biomassa e fala, nossa, é esse aqui que está ajudando a salvar o clima do planeta, só que não.
Embora promovido como uma estratégia de mitigação climática, quando aplicado a ecossistemas naturalmente abertos, como o cerrado, pode causar mais danos do que benefícios. Imensos danos, né? E não é à toa que já contrataram o Richard Rasmussen, o parceiro do esquilinho nervoso, para fazer o greenwashing, para limpar a barra do eucalipto, né? Falar que o eucalipto não é o vilão. A substituição da vegetação nativa por plantações exóticas homogêneas, como pinos e eucaliptos, pode afetar a dinâmica da água, prejudicar a biodiversidade herbácea, aumentar a erosão do solo e acelerar a decomposição da matéria orgânica do solo, transformando ecossistemas que antes atuavam como sumidouros de carbono em fontes de carbono. Restaurações mal planejadas, utilizando espécies não encontradas naturalmente nesses ecossistemas, podem ter as mesmas consequências nocivas que o reflorestamento. Então, aqui eu preciso fazer algumas observações, porque eu trabalho na Amazônia e o que acontece na Amazônia? A Amazônia é floresta, né? O cerrado não, o cerrado ele tem uma série de fitofisionomias, né? De ecossistemas diferentes, e como é muito bem enfatizado aqui no artigo. Quando você destrói a estrutura florestal aqui na Amazônia, você tem uma invasão de espécies exóticas invasoras, especialmente as gramíneas africanas, o capim, né? O capim invade e aí é quase impossível recuperar a vegetação. Aí, nesse caso, a grande prioridade que a gente tem na Amazônia é recuperar a estrutura florestal. E é nesse ponto que uma espécie exótica invasora, como a leucena leucocéfala, ela pode ser útil em certas circunstâncias para recuperar aquela estrutura e ajudar a combater o capim. Aqui nesse caso, eu estou fazendo um trabalho assim muito cuidadoso, eu estou arrancando todo o capim. Então essa questão do combate ao capim está relativamente tranquila aqui, mas em lugares em que você tem que reflorestar imensas áreas com pouca mão de obra, essas espécies podem ser úteis. Agora, no cerrado é diferente. Uma leucena pode acaba com a vegetação do cerrado. Ela vai sombrear, ela vai acabar com as ervas, né? Você não precisa criar a cobertura florestal no cerrado como você precisa na Amazônia. E outra coisa, as gramíneas exóticas invasoras são um problema seríssimo no cerrado, né? Agora, a grande exótica invasora que está acabando com o cerrado mesmo é a soja, né? Eu tive no Parque das Emas, ali entre os anos 90 e na virada do milênio, e eu fiquei preocupado com a quantidade de braquiária que eu vi lá. É mais eficaz e economicamente viável conservar o que já funciona do que tentar reconstruir o que foi perdido. Então, nessa seção do artigo, a gente fala sobre o custos e estratégias de recuperação do cerrado. E vocês vão ver que é tão caro recuperar. É tão caro que a gente tem que investir todos os esforços e não destruir o que ainda não foi destruído, né? As pessoas têm um mito de recuperação, falam em recuperar, vamos reflorestar, como se fosse uma coisa simples. Mas a verdade é muito mais difícil. Devemos, acima de tudo, lutar pelo que resta, proteger os fragmentos intactos remanescentes do cerrado é a maneira mais direta e eficiente de preservar o seu papel ecológico e climático. Mas conservar o que resta não basta. Após estancar a perda da vegetação original do cerrado, será necessário restaurar as áreas degradadas. Então a gente fala, né, que a gente precisa estancar a destruição do cerrado, parar, não é diminuir, é acabar, tá? Só que só isso não é suficiente do ponto de vista da crise climática que a gente está entrando. É por isso que a gente fala, tem que parar, essa é a grande medida. Mas a gente também precisa recuperar alguma coisa, porque o colapso climático
que já começou, vai se tornar cada vez mais feio e mais difícil para os povos. E o cerrado é fundamental para que o povo brasileiro enfrente essa situação com mais segurança. Especialmente as regiões ocupadas por lavouras abandonadas e pastagens exauridas. Claro, vamos começar pelas abandonadas e exauridas, né? Mas, na verdade, mesmo propriedades altamente produtivas, o conceito de terra produtiva ou não, ele precisa ser revisto, porque antigamente, né, tinha o mérito, né? O cara tá lá ralando com a família, produzindo alimento. Hoje em dia, sabe, se me derem 1 milhão de hectares ali no ecodomínio do Cerrado, falar, Rodolfo, é seu, vai enriquecer aí, bota soja, bota o que quiser. Você resolve tudo pela internet. O dono da fazenda não tem mais mérito nenhum em trabalhar a terra. Isso não existe mais, né? Mete o correntão, mete a soja, vende a soja. É mais uma questão de mercado financeiro do que de mão na massa. Não tem nada a ver com estar aqui trabalhando o solo. Então, tem áreas que a gente vai ter que falar, olha, não, essa área aqui ela é fundamental, ela é estratégica para a sobrevivência do povo brasileiro. Então, mesmo sendo altamente produtiva, lamento, ela vai ser expropriada pelo povo e o cerrado recuperado. É isso que a gente precisa fazer. Que hoje ocupam vastas porções do território, mas carecem de função ecológica ou produtiva relevante. E quando a gente for falar em função produtiva, não é em termos de exportação de soja para a China, ou seja lá para onde for, é em termos de alimentação de qualidade para o povo brasileiro. Nestas paisagens vazias, a restauração representa uma oportunidade concreta para a recuperação ambiental e climática, desde que seja guiada pela diversidade, funcionalidade e contexto ecológico. Embora a regeneração natural seja desejável, ela depende da integridade do banco de sementes do solo, que se mostra severamente comprometido em áreas degradadas do ecodomínio do Cerrado. Então, se você for recuperar uma área recém-degradada, né, vamos supor ali que você conseguiu resgatar aquela área, né, que foi destruída recentemente, falar, olha, agora isso aqui é preservação, você ainda tem um banco de sementes que pode te servir. Aquelas árvores, aquela vegetação que está abaixo do solo, ela também pode rebrotar por algum tempo, né, se ela não foi atacada por herbicidas, sei lá. Agora, quanto mais tempo faz que aconteceu a devastação, maior a perda de biodiversidade. Então chega uma hora que você não tem mais nada, você não tem mais semente, você não tem mais planta viva enterrada. E aí você tem que recorrer a outras estratégias. Demonstram que o aquecimento global e as mudanças no uso do uso da terra favorecem a germinação de sementes de espécies invasoras nesses bancos de sementes, como Melinis minutiflora. Melinis minutiflora é o capim-gordura, né? O capim-gordura, uma gramínea exótica africana invasora altamente agressiva que compromete a biodiversidade e a regeneração das áreas degradadas do cerrado. Ela faz uns emaranhados assim. É tanta planta que as espécies nativas não conseguem passar. Então como ele é oleoso, ele é altamente inflamável, então ele também favorece a proliferação dos incêndios. E Urocla brisanta. Essa é a pior de todas, é a conhecida braquiária, né? A paixão do fazendeiro, o terror do biólogo preocupado com a preservação do cerrado, que inibe a regeneração da flora nativa. Para superar essas barreiras,
O uso estratégico de banco de sementes in situ e ex situ é essencial. Situ, do próprio lugar, né? Então você vai fazer uso do banco de sementes disponível da área que você vai recuperar. Ex situ, você vai trazer sementes de outros lugares. Integrado a técnicas como transposição de biomassa, que podem acelerar a recuperação estrutural e funcional da vegetação nativa. Transposição de biomassa é uma medida extrema, né? E caríssima. Ela pode chegar a mais de R$200 mil por hectare. Mas é o seguinte, imagine uma área que você fala, vou recuperar o cerrado aqui, mas não tomou mais nada. Não tem formiga, não tem cupim, não tem fungo, não tem semente, não tem nada, né? Aí como é que você vai fazer? Uma possibilidade é você ir numa área de cerrado preservada, né? Raspar um certo pedaço ali com um trator, sei lá como é que for, enfia e joga na caçamba de um caminhão, né? Leva esse caminhão para o lugar onde você quer começar a restauração e espalha ele na superfície. Aí você vai estar levando um monte de coisa, um monte de fungo, um monte de inseto, um monte de semente. E isso aí pode ser fundamental para que aquela biodiversidade possa se espalhar a partir de um ponto. Mas não dá para ignorar que é caríssimo, né? E fora que você vai recuperar uma área de cerrado que alguém desmatou, alguém destruiu para enriquecer, quem garante que a pessoa não vai chegar lá e destruir de novo? Enfim, isso tem que ser muito bem pensado, porque é caro e trabalhoso, mas em certos casos é só o que você pode fazer. Porque você fala assim, eu vou trazer uma semente, mas como é que você vai trazer o fungo? Como é que você vai trazer coisas que a gente nem percebe que estão lá no solo? No entanto, os viveiros disponíveis ainda carecem da diversidade necessária para restaurar o cerrado com fidelidade ecológica. As coleções são dominadas por algumas poucas espécies arbóreas, enquanto as plantas campestres, fundamentais para a estrutura e resiliência do ecodomínio, permanecem negligenciadas. Você entende? Então você vai assim num desses viveiros de muda, assim, que diz que está trabalhando com recuperação do cerrado, você vai encontrar algumas árvores ali, você vai encontrar um piquezeiro, vai encontrar, sei lá, alguns ipês, né? Não, se for um viveiro bom, até você vai encontrar uma certa diversidade. Mas e o capim? E as ervas? E os cipós, né? E as orquídeas, né? As canelas de ema, as velociáceas. É tanta coisa que você precisa para recuperar um ambiente como o cerrado. Por isso que eu digo que as universidades têm que se envolver nisso, né? Se toda a universidade do interior tiver um jardim botânico, uma população de plantas que você está cuidando, né? Pode ser alguma mais importante, lá, Jurubeba, uma que o povo... É fácil saber quais são as mais importantes, o povo conhece. Aquela que você usa como remédio, tem um monte de aluno de biologia fazendo estudo por aí para descobrir quais são as plantas da medicina tradicional. Agora, vê se esse aluno tem apoio da universidade para fazer um cultivo numa área da universidade. Fala, não, aqui vai ser a área de preservação nossa aqui é o nosso pequeno jardim botânico. Nunca, não existe apoio. A gente não consegue apoio nem para arborização, para poder botar uma árvore que o chefe do departamento vai poder estacionar o carro embaixo, quanto mais querer manter uma população de uma espécie de planta útil que pode ser importante para recuperar o cerrado. Mas é isso que devia estar acontecendo. Além disso, a eficácia da restauração baseada em bancos de semente depende da presença de espécies com alta viabilidade e capacidade de adaptação a novas condições edafoclimáticas locais. Desafios como a dominância de espécies invasoras em bancos de semente e a longevidade limitada de algumas sementes exigem monitoramento contínuo e manejo adaptativo. Essa situação força os profissionais de restauração a recorrerem a conjuntos genéricos de espécies, criando
paisagens homogêneas, ecologicamente frágeis e desconectadas das realidades locais. No entanto, a integração de bancos de semente no solo com técnicas complementares, como a transposição de biomassa, oferece uma abordagem promissora para acelerar a recuperação da estrutura e função das comunidades vegetais. Portanto, restaurar o cerrado exige mais do que plantar. Demanda a reconstrução de conexões ecológicas baseadas em ecossistemas de referência. Com investimento em cadeias de suprimento de sementes, pesquisa aplicada e políticas públicas de longo prazo. Somente por meio de esforços abrangentes como estes, poderemos cultivar um futuro verdadeiramente sustentável. O próximo vídeo aqui da nossa série vai se chamar Proteção do Cerrado, o papel das unidades de conservação e a necessidade de expansão. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.